Olá pessoal, tudo bem? Neste vídeo nós vamos mostrar como que nós sugerimos que seja feito o acesso à nossa reta final para o TRT de Goiás, no caso TRT 18, para o cargo de analista judiciário, área judiciária. Vale destacar que a sugestão de estudo que nós indicaremos por aqui é a mesma para o cargo de técnico. O que muda, na verdade, são as disposições do conteúdo programático, tendo em vista que o edital de técnico ele é um pouco mais enxuto no que tange aos diplomas legais abordados se comparados com o edital de analista. Bom, o nosso reta final ele é estruturado em dias, sendo que cada dia vai dispor de um diploma e uma sequência de artigos que deve ser estudada. E a nossa premissa é a seguinte, que você, em um primeiro momento, tenha contato com a legislação, e aí esse contato ele pode se dar através do material que nós fornecemos para download, que seriam os flashcards da CLT no primeiro dia, ou através do seu próprio vademecum físico. Tudo fica de acordo com as preferências de cada pessoa, mas nós fornecemos a legislação com destaques em várias cores, com o intuito de aumentar a sua velocidade de leitura e a capacidade de retenção do que está sendo lido. Mas vale destacar que aqui a legislação é fornecida nos mesmos moldes da legislação que você encontra no Vademecum, só que com grifos e com cores diversas, buscando aumentar a sua velocidade de leitura e a capacidade de retenção dos detalhes. E repetindo, nada impede que você faça a leitura através de um meio físico. O importante é que você acompanhe o nosso cronograma, porque todo ele foi estruturado em parceria com professores especialistas na área, buscando lhe auxiliar a obter o maior aproveitamento possível na prova objetiva. Então, a ideia, nesse primeiro momento, é que você leia esses artigos e depois realize as questões sobre eles no Vademecum de questões. Portanto, esse segundo momento vai ser um momento em que você vai ver como os artigos que você acabou de ler estão sendo efetivamente cobrados em provas. Como que nós faremos isso? Nós iremos até o Vademecum de questões e nós vamos filtrar o diploma do dia, no caso a CLT. Aqui nós só precisamos escrever da mesma forma que está escrito, portanto, consolidação das leis do trabalho, nós precisamos respeitar a acentuação, senão não vai aparecer. E aqui nós vamos selecionar os dois primeiros pontos e vamos realizar as questões até o artigo 126. Eu vou clicar aqui em pesquisar e a gente começa verificando uma questão da VUNESP e logo depois nós vamos ver outras questões do artigo 2º. Aqui, então, qual que é a ideia? Que, independentemente da banca, você realize todas as assertivas que você conseguir. É claro que em alguns momentos isso pode parecer um pouco desgastante, mas a ideia é que você de fato memorize a lei seca, independentemente da banca que esteja exigindo o dispositivo. Porque quanto mais questões você realizar, maiores serão as chances de se lembrar daqueles detalhes, das pegadinhas que são mais recorrentes em provas objetivas. Aqui, por exemplo, nós temos uma questão da FCC de 2013, exigida em um concurso para a TRT, que abordou o artigo 2º. E nós também temos uma questão da VUNESP que abordou o artigo 2º. Portanto, o que nós podemos perceber? Que independentemente da banca, nós percebemos que a literalidade ela é exigida. Portanto, quanto mais questões você realizar, maiores serão as chances de você ter êxito em uma questão que aborde a literalidade dos dispositivos. Nós temos um recurso também na plataforma que ele pode auxiliar muito na hora da realização das questões. Como o número é relativamente expressivo, você pode selecionar essa opção aqui de questões por página para permitir que o sistema mostre um maior número de questões em ordem sequencial. E aí, caso você sinta que já memorizou aquele artigo, você pode passar para o dispositivo subsequente. Mas o interessante é que você realize o maior número de questões, porque aqui é o momento em que você de fato vai memorizar a lei seca. Você vai decorar os artigos, porque você vai realizar tantas questões sobre o mesmo artigo, caso ele de fato seja reincidente em concursos, e é o que nós percebemos que acontece com o artigo 2º, que na hora da prova vai ficar relativamente fácil de acertar uma questão sobre o dispositivo, até porque você já vai ter treinado e muito esse artigo dentro do portal. Então, vamos supor que você tenha realizado todas as questões referentes a esses dispositivos. Aí você só precisa voltar aqui para a plataforma e baixar os mapas mentais relacionados
aos artigos 1º ao 126. Lembrando que os mapas, eles não buscam tratar de todos os artigos, mas sim daqueles que são estratégicos. E como nós vimos, o artigo 2º, ele foi muito cobrado, portanto, nós fizemos um mapa, nós temos o mapa do artigo 3º, mapa do artigo 13, portanto, a ideia é que a gente trate dos mapas como uma fonte auxiliar para ele, de certa forma, trazer um recurso visual diferente para que você leia novamente aquele artigo, porque a repetição é a mãe do aprendizado. Então, aqui nós temos vários recursos que permitirão que você, de fato, memorize, que você não só memorize os detalhes do artigo, mas que você não tenha dificuldade alguma de realizar qualquer questão na hora da aplicação da prova objetiva. Feito o acompanhamento desses passos, você vai concluir o primeiro dia e nada impede que você passe para o dia subsequente. Até porque, como nós estamos em uma reta final, é importante que a gente acelere o ritmo. Então, você só precisa ir para o segundo dia e realizar as metas do segundo dia. Algumas pessoas, elas gostam muito de utilizar o estudo reverso, ou seja, elas começam pelas questões e depois leem os artigos que elas tiveram um desempenho não tão interessante. É apenas uma sugestão, caso você esteja vendo esse vídeo às vésperas da prova e manifeste interesse na aquisição da reta final. Isso, de certa forma, vai economizar um tempo. Por exemplo, você pode ir direto para a Lei 8.112 e realizar as questões, deixando o momento de leitura dos dispositivos apenas para aqueles pontos específicos que o seu desempenho não foi de acordo com o que você estava esperando. Então, você pode ir diretamente, realizar as questões, novamente, sem a filtragem de banca neste momento inicial, porque é muito importante que você treine bastante, e aí depois você vai realizar uma leitura estratégica daqueles pontos que você não teve o desempenho que almejava. Ao final da realização das questões e da leitura dos artigos que você não teve um desempenho que você esperava, caso você opte pelo estudo reverso, você revisa através dos mapas mentais que estarão sendo disponibilizados nesta aba aqui do material de apoio. Portanto, a metodologia do Reta Final é essa. A ideia é que, de fato, você realize muitas questões. Nós temos aqui o ranking que mostra que muitas pessoas estão fazendo isso dentro do nosso portal. Pessoas que já realizaram mais de 90 mil questões dentro da plataforma, o que mostra que essa utilização do Vademecum de questões, ela acaba se tornando, de certa forma, um desafio pessoal e até algo muito dinâmico, permitindo que a leitura da lei seca não se torne tão desgastante. Então, quanto mais questões você realizar, maiores são as chances de você aparecer no ranking. De certa forma, isso serve como um certo estímulo e também você, evidentemente, quando tiver realizado um número expressivo de questões, a tendência é que você seja aprovado. Nós temos diversas pessoas que estão aqui no ranking que já foram aprovadas em concursos. Dentre elas, nós podemos citar o professor Eden Napoli, que passou com 92% de acertos no concurso para delegado da Polícia Federal, utilizando o Vademecum de questões. Então, a nossa sugestão de estudo é essa, que você leia a legislação, acompanhando o cronograma, realize as questões sobre os artigos do dia, sempre tentando realizar todas as questões, não utilizando filtro de banca, de cargo, de ano, porque não são os filtros que interessam no momento. No momento, quando nós estamos treinando, a ideia é que você só utilize o filtro do diploma, o assunto respectivo e, eventualmente, o subassunto, caso ele exista. Porque muitas vezes a gente não vai ter um subassunto. No caso de empresário, por exemplo, do Código Civil, não estou me referindo especificamente no caso do concurso do TRT-18, mas não há uma divisão nessa disposição. Portanto, não há subassunto, e isso ocorrerá em outros diplomas. Então, é apenas um esclarecimento para que, caso você tente clicar aqui em algum diploma e nada ocorra, isso significa que, de fato, aquele diploma legal ele não possui nenhuma divisão. A plataforma como um todo, ela é estruturada justamente para que você tenha uma visão muito específica de como aquela sequência de artigos está sendo cobrada. Todas as questões elas estão em ordem e
o cronograma ele vai intercalando os diplomas para não gerar um desgaste tão grande na hora do estudo. Então, em suma, o cronograma do nosso Reta Final tem essa metodologia. Ele foi coordenado pelos professores Danilo Gaspar, pelo professor Eden Napoli, que hoje é coordenador de muitos dos nossos cursos, e um dos motivos foi o êxito que ele teve utilizando a plataforma, e também o professor Ricardo Freasa. Então, caso vocês tenham qualquer dúvida, fiquem à vontade para entrar em contato tanto através do perfil do Decorando a Lei Seca, através do chat do nosso site, através dos perfis dos professores coordenadores, que nós estaremos à disposição para sanar qualquer dúvida e esperamos que vocês tenham o melhor resultado possível na prova e estejam cada vez mais próximo da aprovação no concurso.